Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, olha só. Muito bem, pode sentar. Se acomode aí na sua casa, sem perder aquela ambiência. Vamos pedir a luz do Espírito Santo de Deus, que nos ilumine, que abra a nossa mente, ilumine a nossa inteligência, para melhor compreendermos, já que estamos no mês de setembro, um mês da palavra, vamos pedir que o Espírito Santo, então, de Deus, nos ajude a compreender essa palavra, para que a nossa semana, que hoje começa, vai ser uma semana iluminada, abençoada, cheia de grandes projetos e grandes realizações. Por quê? Porque vamos dar atenção à palavra de Deus. Amém? Eu quero começar a minha reflexão com a segunda leitura, para você contextualizar o que aconteceu na segunda leitura. A segunda leitura, ela fala a história, né, de um escravo. Filemon, né, o dono, né, o patrão. Ele certamente tinha um sítio, ele tinha muita gente trabalhando para ele. Ele vivia naquela cidade de Colossos, era um homem convertido, São Paulo converteu, era um cristão. Filemon era um cristão, só que tinha muita gente trabalhando, e naquela época, a cultura da época, né, tinha pessoas assim, os servos, a terminologia era escravo, mas não era o escravo como a gente concebe hoje, né, ou na nossa história do Brasil, enfim. Então ele tinha, e esse cidadão, esse escravo de nome Onésimo, fugiu da presença de Filemon, e foi para onde estava Paulo. Foi até onde estava Paulo, porque sabia que Paulo era amigo desse Filemon. E Paulo, quando viu Onésimo ali, o acolheu. Evangelizou, Onésimo se converteu, virou um cristão. Só que Paulo estava numa encruzilhada. Se ele ficasse com Onésimo, com esse escravo de Filemon, e Filemon se soubesse da história, se chegasse no conhecimento de Filemon, que Paulo estava com o servo dele, com o escravo dele, ia criar uma certa intriga, uma inimizade entre os dois. E aí o que São Paulo fez? Ele pega e fala para Filemon: Filemon, é o seguinte, ó, eu gostaria muito que você ficasse aqui para me ajudar, eu preciso de você, agora você é convertido, você é um cristão, mas eu não posso ficar com você aqui, nessas condições, sem que o teu patrão saiba disso. Então é o seguinte, ó, eu vou escrever uma carta, você vai até Filemon, você vai se apresentar diante dele, entrega esta carta, que eu tenho certeza absoluta que ele vai entender, vai te dar a liberdade e você vai poder vir aqui e trabalhar comigo. Então esse é o contexto desta leitura. Eu vou deixar essa leitura por enquanto aqui, que eu já vou retomar. Porque agora, minha gente, nós vamos para o Evangelho.
O evangelho de hoje, né, é muito interessante. Preste atenção na profundidade desta mensagem. Nós estamos em Lucas. Até o capítulo 9 de Lucas, né, Jesus estava ali preparando os discípulos. E um certo momento lá em Cesareia de Filipe, ele pergunta: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Quem sou eu para as pessoas? Qual é o comentário que eu tenho diante das pessoas? Ah, uns é Elias, João Batista, um profeta, enfim. E vocês? Aí Pedro toma a dianteira: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, vendo que os discípulos compreenderam um pouquinho mais a identidade de Jesus, Jesus começou a anunciar-lhes o seu projeto de vida. E ele falou que eu devo ir para Jerusalém. Eu devo ir para Jerusalém. Anunciou uma primeira vez, anunciou a segunda vez, anunciou uma terceira vez. Talvez os discípulos não prestaram muita atenção na profundidade. Discutiam pelo caminho que era maior, enfim, queriam um posto à sua direita ou à sua esquerda. Mas Jesus estava a caminho de Jerusalém. E o evangelho de hoje justamente começa com isso. E aí eu já entro no evangelho. O evangelho de hoje começa assim, que Jesus caminhando para Jerusalém, uma grande multidão seguia. Uma grande multidão seguia. E quando Jesus percebeu, preste atenção, quando Jesus percebeu que uma multidão estava seguindo, e ele na frente e a multidão atrás seguindo, Jesus diz o evangelho: voltando-se, ele olha para trás e olha aquela multidão seguindo. E Jesus começa a ser bem claro, bem específico. Atenção no que eu vou dizer agora. Seguir Jesus, minha gente, não é o mesmo que seguir um trio elétrico, tá bom? Não é o mesmo. Opa, o trio elétrico está lá, é um show, é de graça. Vamos seguir, vamos seguir. Seguir Jesus não é isso. Seguir Jesus, minha gente, não é só acompanhar a procissão, não. A procissão está indo, não sei o que está acontecendo, eu vou junto, vai que eu recebo uma gracinha lá. Seguir Jesus não é isso. Seguir Jesus é muito mais. E ele vai nos dizer agora: quem quiser me seguir, renuncie, tem que renunciar pai, mãe, esposo, esposa, irmão, irmã, os bens, enfim, tudo. Quem não renuncia, quem não despreza isso tudo, não pode ser meu discípulo. O texto original fala assim: quem não odeia. Mas é claro que Deus, é claro que Jesus não quer que a gente odeie a nossa família, os nossos pais, os filhos, os irmãos, enfim, Deus não quer isso. Jesus veio para pregar o amor. Mas o que está acontecendo aqui então? O que está acontecendo aqui? Jesus está querendo nos mostrar outra coisa mais séria. Lembra que eu disse que seguir Jesus não é só seguir o trio elétrico? Oba, oba! Seguir Jesus não é só seguir a procissão? É muito mais do que isso. Ou seja, o que está querendo dizer Jesus? Preste atenção. Se eu não colocar... Preste atenção, se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu jamais vou ser discípulo de Jesus. Eu vou ser um membro da procissão, dessa multidão que seguia no oba-oba. Ou seja, eu tenho que amar Deus em primeiro lugar, minha gente. O amor a Deus tem que vir em primeiro lugar. Se o amor a Deus for em primeiro lugar, o amor, a busca a Deus for em primeiro lugar, aí sim, eu vou ter condições e amor suficiente para amar o esposo, para amar a esposa, para amar os filhos, para amar os irmãos, para amar a família, para amar os amigos. Mas o amor de Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque senão, e não é o inverso. Eu amo as pessoas, me apego às pessoas, meu Deus do céu, me apego aos bens, me apego ao mundo material, e esqueço do primeiro lugar. O que está querendo dizer Jesus, o amor a Deus tem que vir em primeiro lugar. Se o amor a Deus vem em primeiro lugar, o resto tudo vem como consequência. O resto tudo vem como consequência. Eu costumo dizer, presta atenção no que eu vou dizer para não interpretar errado, né?
Uma vez eu acho que eu refleti aqui, os filhos têm que obedecer os pais? Sim ou não? Os filhos têm que obedecer os pais? Sim ou não? Certamente você está dizendo na sua casa, claro que sim, Frei. A minha resposta é sim e não. Sim e não. Quando que sim? Os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos devem obedecer aos pais se os pais forem obedientes a Deus. Se os pais forem obedientes a Deus, se os pais forem tementes a Deus, os filhos têm a obrigação de obedecer os pais. Agora, se os pais não são obedientes a Deus, tem mentira, tem confusão, tem traição, tem um monte de coisa dentro de casa, tem desunião, tem briga, né? Tem orientações equivocadas. Os filhos não precisam, porque os filhos devem obedecer quem obedece a Deus. Essa é a grande lição. Por isso que Jesus, logo em seguida, coloca outros exemplos. Por isso que antes de seguir a procissão, antes de seguir Jesus, eu tenho que calcular. E Jesus cita duas situações aqui, né? Aquele que vai construir uma torre, calcula ver se tem condições de acabar. E aquele que vai guerrear, calcula ver se tem condições de enfrentar o inimigo mais forte que ele. Ou seja, a vida, nós temos que ter foco, nós temos que calcular a situação, nós temos que ponderar o que nós queremos para as nossas vidas. Por isso que eu disse, voltando agora à leitura, à segunda leitura, quando Paulo falou para Onésimo voltar para o seu patrão, voltar para Filémon, voltar para o seu senhor lá, com uma carta. Ou seja, o que está querendo dizer Paulo? Ser cristão é mudar o relacionamento, minha gente. Ser cristão é mudar o relacionamento. É um relacionamento baseado, pautado na fraternidade, no amor, no respeito, no carinho, na gratuidade. Isso é ser cristão de verdade. É aquele que segue. É aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar, minha gente. Se eu colocar Jesus em primeiro lugar, não precisa mudar o que você faz. Presta atenção. Claro que precisa. Mas mudar de acordo, pautado com o Evangelho. Aquilo que o Evangelho me pede para mudar. Então, o que está querendo dizer Jesus com tudo isso? Ou seja, mude o teu relacionamento. Olhe o teu irmão com aquele olhar que Paulo olhou para Onésimo. Um olhar de amor, um olhar de irmão. Aquilo que Paulo pediu para Filémon olhar para Onésimo. Não olhe mais como escravo, mas olhe agora como irmão. Se a gente começar a olhar o próximo como irmão, que é filho de Deus, que tem dignidade, que tem respeito, e a gente resgata trazendo para Cristo, se a gente ama Deus em primeiro lugar, e a gente com o amor de Deus em primeiro lugar, ama e respeita o irmão, aí sim, podemos dizer que somos discípulos. Aí sim, podemos dizer que nós estamos seguindo Jesus, não só acompanhando o trio elétrico, não só acompanhando uma procissão para ver onde vai dar, mas acima de tudo, eu estou seguindo Jesus, porque eu estou fazendo dele o Senhor da minha vida, da minha história. Porque eu digo para você, e com isso eu termino, quem segue Jesus não perde nada. Quem segue Jesus, minha gente, e coloca Deus em primeiro lugar, não perde nada. Sabe por quê? Porque tem tudo. Porque tem tudo. E se você quer esse tudo de Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Foi assim que fez São Peregrino. Foi assim que fez São Peregrino. Quando ele descobriu esta verdade, ele colocou Deus em primeiro lugar. E por ter colocado Deus em primeiro lugar, o milagre aconteceu. O milagre de sua conversão. O milagre da sua cura da alma. E a cura física, o câncer, foi um presente de Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar, que você vai começar a experimentar na sua vida os milagres, as bênçãos. Ame o seu pai, ame a sua mãe, ame os seus irmãos, ame os seus filhos, ame a sua família. Mas por que você ama? Porque Deus está em primeiro lugar. Favoreça isso na sua casa. Crie ambientes de oração na sua casa, para a leitura da palavra, para a reza do terço, para estar em família. Por quê? Porque Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.